Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Nau Cannon e estamos aqui para mais um Fique e Fala. No caso, agora a gente vai ler o sétimo capítulo da minha fanfic preferida, das quais a gente está acompanhando, que no caso é a fanfic O Quarto Cavaleiro, que é a junção do universo de Harry Potter com o Supernatural. Pra mim, ela tá incrível, juro, nossa. E no caso, o último capítulo foi um capítulo mais. Como eu posso falar? Não é mais lento, mas foi um capítulo mais de boa, mais tranquilo. Eu acho que o ápice dele mesmo foi o final dele, que foi quando o Sam e o Jim receberam um novo caso. Que no caso é para eles irem ajudar outros dois caçadores a caçar bruxas. E aí, o Fred não, o George e o Harry ficam mais ou menos tipo, tá, e aí, o que a gente faz, né? Justamente porque eles também são bruxos, apesar de serem tipos diferentes de bruxos. Agora, no. Deixa eu pegar aqui, cadê? No sétimo capítulo, a gente tem o título de O Maroto e o Gênio. O Maroto e o Gênio, não sei sobre o que seria isso daqui. Aí aviso, morte de personagem canônico, mais ou menos. Beleza. Apresentando a temporada 5, episódio 16. No caso de Supernatural, lógico. O lado sombrio da lua. Não lembro desse episódio porque faz muito tempo que eu assisti. Enfim, vamos começar. Sam, Jean e George e... Não, calma aí. Sam, Jean, George e Harry dirigiram a noite toda até uma pequena cidade onde deveriam se encontrar com Walt e Roy, que são os dois caçadores. No dia seguinte, no dia seguinte para apoiá-los contra um grupo de bruxas que estava causando problemas para a área. Durante a viagem, Jean contou... Ah, também teve uma questão no final do último capítulo, que quando eles falam que eles vão caçar bruxas, aí o Jim e o Sam meio que reagem, tipo, ai, eu odeio bruxas, não sei o que, não sei o que lá. E eu não sei, eu sinto que isso mexeu um pouco com o Harry. Enfim. É... Jim contou história após história de vezes que encontraram bruxas no passado, e Harry estremeceu a cada uma delas. Isso realmente não era um bom presságio para quando seus irmãos descobrissem que eram bruxos. Essas bruxas realmente deveriam ser chamadas de outra coisa, porque elas não eram como Ginny ou Hermione, Inferno. Elas eram todas chamadas de bruxas, independente. Ah, calma aí, no caso aqui no inglês eles falam eles são todos chamados de Wixen, né? Que seria tipo meio que generalização para os bruxos, né? Que aí no caso seriam os bruxos, não vou dizer bruxos bons, mas bruxos com magia nata que eles nascem. Os bruxos de Supernatural, eles fazem pactos para conseguir a magia deles. De qualquer, calma aí, independente do gênero. De qualquer maneira nos Estados Unidos, tá? Além disso, elas não nasceram com seus poderes e calma aí, elas não nasceram com seus poderes e os roubaram ou negociaram, que era o que eu tava falando. Olha, companheiros, magia nós temos. Podemos não ter encontrado sua versão de bruxas antes, mas sério, nós temos isso. Parem de se preocupar tanto. Os Winchesters nem sonham o quão sério o Jorge tá falando aqui. Ô, oh, caramba. Cadê? Ai, cadê? Saiu a tradução. Tá. Jorge tentou tranquilizá-los entre os xingamentos sobre todas as coisas de bruxaria e magia. Só para esclarecer, Harry se viu interrompendo, mesmo sabendo que era uma má ideia expressar suas dúvidas. Todas as bruxas fizeram algum tipo de acordo com o demônio para obter seus poderes? E todas elas são más, certo?
Se fosse a partir de, eu acho que da 12ª temporada, a resposta com certeza. Não, não, esquece, esquece. Eu ia falar bosta. Ai, que ódio. Tá. É... Quero dizer, isso é realmente preto no branco. E se o acordo não fosse tão ruim, ou se elas se arrependessem depois? Elas não podem ser todas más, podem? Jin olhou para Sam e eles trocaram um olhar. Olha, cara, Sam suspirou. Não estamos dizendo que é impossível que uma bruxa boa exista. Na verdade, encontramos uma ou duas, mas ter esse poder demoníaco em você, isso corrompe. Acredite em mim. Normalmente, os acordos que eles têm que fazer também são realmente muito ruins. Foi a vez de Harry e George compartilharem um olhar. Claramente, Sam teve algum tipo de experiência pessoal com isso que eles provavelmente deveriam saber. Nenhum deles realmente queria ser o único a perguntar, no entanto. O momento passou desconfortavelmente antes que eles desistissem por outro dia. Então, você está apenas planejando matá-los sem dar uma chance a eles? George perguntou, limpando a garganta para seguir em frente. Mesmo que eles não tenham feito nada de errado além de fazer um acordo no qual possam se arrepender depois? Isso não caiu bem para Harry, especialmente se seus irmãos disseram que conheceram um ou dois que não eram maus. Jim pigarreou e apertou as mãos no volante, como se estivesse desconfortável com a linha de questionamento. Geralmente, se caçadores estão envolvidos, eles já fizeram muita merda maligna. Os bons nunca chamariam nossa atenção. Walt e Roy, francamente, não são as ferramentas mais afiadas da caixa de ferramentas de qualquer maneira. Então, duvido que eles teriam encontrado um coven de bruxos que não estavam deixando a cidade sangrenta. Ouviremos a história deles, mas posso garantir que Sam e eu somos muito mais compreensivos do que um caçador médio. Com outros dois caçadores envolvidos, todos nós temos que ser muito, muito cuidadosos. Embora não sejam muito brilhantes, Walt e Roy são perigosos. Certo, fiquem no nosso quarto. Olhem os livros de Bob olhem os livros que Bob nos emprestou e esteja lá apenas para dar apoio. George recitou, rebrando os olhos, já que as instruções já haviam sido repassadas a eles uma dúzia de vezes. Ei, nós vamos precisar dos seus números de telefone para manter o contato. Sam tirou o telefone do bolso. E Harry imediatamente surtou internamente. O que eles iriam fazer? Harry olhou para George, terror nos olhos. George estendeu a mão e apertou o joelho de Harry em resposta antes de disparar um número para Sam. Esse é o meu. Harry é péssimo com tecnologia, então me ligue se precisar de alguma coisa. Mano, que número ele passou? Sendo que ele também não consegue lidar com tecnologia. Harry tentou comunicar sua completa confusão a George, apenas com os olhos. Mas George balançou a cabeça levemente. Claro, eles não podiam falar sobre o que quer que fosse aquilo no carro. Jean estava franzindo a testa no banco da frente. Cara, isso é um código de área de Six Fall. Como você tem um telefone da Coda do Sul? George sorriu largamente. Vocês rapazes têm uma caixa inteira de celulares Philips velhos, só parados na sala de estar do Bob. E eu estava cansado de ser cobrado por taxas de roaming. Ele explicou. E sim, isso respondeu à pergunta de Harry sobre como ele conseguiu um número de telefone. Mas ainda não respondeu como ele conseguiu um para funcionar e não ter um colapso. Tanto faz. É para isso que eles servem. Jim deu de ombros, aparentemente sem se importar que George tivesse roubado um dos celulares descartáveis. Eu acho que é justamente por ser descartável que não tem problema pro George, tá ligado? Porque literalmente ele vai usar uma vez, vai fritar, aí ele vai, tipo, foda-se, tá ligado? Já que é descartável, eu acho que é isso. Jim parou em um motel perto da rodovia interestadual e George imediatamente gemeu. O que há de errado? Sam olhou para eles interrogativamente. Ah, tá difícil hoje, velho. Calma aí, gente. Calma aí, que a internet tá complicada hoje.
Gente, o que tá acontecendo hoje? Só um momento, gente. Tá complicado aqui. Mano, porque não. Mano, a internet tá muito lenta hoje. Aí o Google Tradutor não tá funcionando. E nem com conectando com o meu 3G tá ajudando. Calma aí, gente. Ai, gente, dá pra ler assim só. Que de resto, deixa eu ver aqui. Nossa, vai ser um saco fazer isso daqui. É, onde eu tava? Aqui, tava aqui. Aí a gente vai tentando traduzir também, ao mesmo tempo aqui. Deixa eu por aqui.
Aqui. Amigos, Harry e eu temos muito dinheiro para. Temos muito dinheiro que estamos felizes em gastar. Poderemos conseguir um lugar um passo acima dos percevejos e manchas questionáveis, pelo menos? Jorge reclamou alto com um olhar cheio de desgraça para o motel. O anonimato é mais importante que o conforto, explicou Sam, enquanto Jean estacionava o carro. Esses lugares não fazem perguntas e geralmente nem mantêm bons registros. Os clientes também tendem a ficar sozinhos e evitar se meter nos negócios de qualquer outra pessoa. Francamente, Harry não via problema no lugar. É claro que não via. Ele sempre podia limpar o quarto deles com magia se estivesse ruim. E havia um teto sólido sobre suas cabeças e camas fornecidas. Claramente, George pensou que isso era um problema maior do que ele. Espere aqui, Jean instruiu, enquanto se dirigia ao escritório para conseguir os quartos. Oh, caramba. Nossa, gente, calma aí. Sam saiu do carro e esticou as costas com um estalo. Harry bufou de frustração pela centésima vez com a altura do irmão. Como ele não herdou é, nenhum desses genes. Sirius era alto, Sam era alto. Jean não era excepcionalmente alto, mas era mais alto que Harry. Talvez John fosse baixo? Ele meio que duvidava. É possível que viver em um armário, ser terrivelmente subnutrido e ter uma Horcrux sugando sua energia vital durante seus anos de formação possa ter prejudicado seu crescimento significativamente. Jim voltou alguns minutos depois com duas chaves. O lugar está cheio por causa de algum tipo de convenção de móveis na cidade. Ele disse como se realmente não entendesse isso nem um pouco. Então, os quartos são bem distantes. Sam e eu ficamos no primeiro andar, e vocês dois no segundo andar, do lado oposto. Sem problemas. Jorge pulou do carro e pegou a chave de Jim. Temos tempo para um cochilo e um banho? Pegando errado essa merda. Agora sim. Sim, ainda faltam algumas horas para nos encontrarmos com Walt e Roy. Então, definitivamente, tirem um cochilo e comam alguma coisa, disse Sam, passando a mochila de Harry para ele do porta-malas. Estou indo comprar cerveja. Dean os informou antes de ir embora rapidamente em direção a uma loja. Vai, deixa eu ver aqui o que tá falando aqui. É... I'm making a beer room. Uma loja ABC suspeita. Tá. Quase diretamente em frente ao motel. Ei, vocês sabem como verificar se há bolsas de feitiços em seu quarto? Sam perguntou a ele seriamente com preocupação em seus olhos. Harry sabia que Sam não confiava neles, mas ele ainda estava tentando mantê-los seguros. Se nada mais, isso fez o coração de Harry doer só de querer ser irmão deles. O fato de que esses dois pareciam ter passado pelo inferno, literalmente se Dean não tivesse mentido para George. E aliás, o George contou isso pro Harry. Tá. E ainda assim, eles ainda se importavam tanto um com o outro e com quase tudo. Merlin, eles estavam literalmente tentando salvar o mundo. Respirando fundo para conter suas emoções transbordantes, Harry assentiu. Claro, sem problema, ele disse, pegando um olhar confuso de George atrás de atrás de Sam. Calma aí. Vamos ver de novo se essa porra tá funcionando agora. Não, não tá. Ai,
Eu queria muito que tivesse. Eu sinto que quebra o ritmo da leitura isso daqui. Mas é o melhor que podemos fazer agora. E como eu tenho que lançar esse vídeo ainda hoje, daqui a pouco, na verdade, né? Então, tá. Certo, então verifique toda vez que entrar em seu quarto. Seu irmão instruiu em seguida. Eu não me importo se você nunca encontrar as bruxas diretamente. Verifique toda vez. Sacos de feitiços não são brincadeiras se você perder um. Entendi. Venha nos buscar quando for a hora de nos encontrarmos com os outros caçadores. Harry o assegurou antes de ir em direção às escadas. Ele realmente queria um bom longo banho. Eles não tiveram tempo depois do treino, pois Jim estava ansioso para voltar à estrada, e ele estava bem maduro. Harry, o que é um saco de feitiços? George perguntou assim que chegaram no quarto. E ele trancou a porta. Absolutamente nenhuma ideia. Harry apenas sorriu para ele com um encolher de ombros. Eu estou supondo que seja algum tipo de objeto físico que carrega um feitiço. Então. Ah, aqui o saco de feitiços. Ele lançou um aceno de sua varinha. Simples assim, né, gente? Tipo. Ah, aqui, é tão simples. Nada aconteceu. Legal, sem bolsa de feitiços. Ele deu de ombros para George, que bufou e jogou sua bolsa na cama mais distante da porta. Cara, algo chamado bolsa de feitiços provavelmente é protegido contra invocação. Ele levantou uma sobrancelha. Talvez devêssemos ter perguntado aos seus irmãos exatamente como procurar por essas coisas. As histórias de Jim eram bem gráficas. Não, varinha de salgueiro. Harris ergueu a relíquia da morte em resposta antes de colocá-la de volta no coldre sobre sua manga. Tenho certeza que essas bruxas falsificadas não tem nada que vá contra a varinha da morte. Harry percebeu a carranca de George pelo canto do olho enquanto ele procurava uma muda de roupa em sua bolsa. O quê? Acabei de lançar um feitiço de invocação. O que eu fiz de errado? Ah, nada. George sentou-se na cama, ainda estudando em um grau preocupante. Desde quando você usa a varinha de salgueiro em vez da sua varinha de azevinho? Com isso, Harry parou e realmente teve que pensar sobre isso. Ele estava usando a varinha de sabugueiro para tudo recentemente. Bem, quando ele podia usar magia com segurança. Quando ele trocou. Honestamente, eu não tinha percebido que tinha trocado. A varinha de azevinho estava no coldre de sua perna. Não era nem tão acessível assim mais. Era preocupante que ele nem tivesse percebido que tinha feito isso. Acho que foi desde aquele dia em sua oficina, quando alguém tentou me invocar. Provavelmente Lucifer, pelo que nos ouvimos. Inconscientemente, eu apenas troquei a varinha por algum motivo. Isso é ruim? Jorge balançou a cabeça lentamente e passou a mão pelo cabelo, puxando o elástico para soltar o cabelo. Não, é sua varinha, relíquia da morte ou não. Ela é parte de você agora. Se você quiser usar, então use. Eu só fiquei surpresa que você quis. Eu estou um pouco mais surpreso que você nem percebeu que mudou para ela. Jorge, Harry suspirou e desistiu de encontrar roupas para sentar na cama e encarar o amigo. Você acha é possível. é, Você acha que eu poderia ser um cavaleiro do apocalipse? Ele saiu correndo. George piscou e deu um sorriso triste, e Harry já sabia sua resposta. Melhor você do que a própria morte, ele ofereceu com um pequeno encolher de ombros. Você continua não deixando a morte desertar para o diabo, e eu acho que a humanidade vai recebê-lo como um cavaleiro. Harry gemeu e caiu de volta na cama.
Eu nunca montei um cavalo na minha vida. Bem, além de bicudos, se você contar hipogrifos. Ah, e destralhos. Parecem alguns cavalos para mim. Jorge se levantou e deu um tapa na perna. A morte cavalgando em um destralho seria uma visão assustadora. Então, né, combina muito com a questão de mestre da morte. Calma aí, calma aí. Então eles veriam que sou apenas eu, magricela e manchado, e morreriam de rir. Ele respondeu com uma risada seca. Ei, calma aí. Acho que seria. Ei, mate ele sem um feitiço, ainda impressionante. Jorge riu em seguida. Você está chamando o primeiro. Ah, tá. Você está indo tomar banho primeiro ou isso seria. Ou eu posso ir? Você pode ficar com ele, eu acho. Eu vou ficar me afundando na ansiedade por um tempo. Harry suspirou dramaticamente. Brilhante, faça isso então. Ei, Jorge, como você fez o telefone funcionar a propósito? Harry sentou-se rapidamente quando George estava prestes a entrar no banheiro quando se lembrou da pergunta de antes. No caso, eu tenho certeza que ele não fez funcionar. Aqui, ó. Será que dá pra pegar tudo isso? Vou pegar daqui pra cá. Deixa eu ver se. Ah, pegou. Eu não fiz isso. Eu tava falando. Ele torceu o nariz. No entanto, aqueles velhos celulares flips são tão pouco tecnológicos que demora mais para a magia afetá-los. Contanto que eu não falhe neles por um longo período de tempo, eu acho que eles vão durar 1 ou 2 semanas antes de fritar. Eu não tenho tanta certeza de que você pode usá-lo ainda. Sua magia, deixe-me adivinhar, parece a morte? Harry levantou uma sobrancelha. Ele sabia que George e Fred podiam sentir a magia em um nível baixo de alguma forma. Era uma das principais razões pelas quais eles eram capazes de inventar todas as coisas que faziam sem grandes contratempos. Entre George sentindo sua magia e Castiel vendo sua alma, ele estava se sentindo um pouco exposto agora. George apenas deu um sorriso e foi para o banheiro. Foi uma resposta suficiente para Harry. Não. Foi uma resposta suficiente para que Harry adicionasse mais uma coisa à sua lista mental de coisas para surtar. Isso iria cair muito bem com os caçadores. Leia com sarcasmo épico. Enquanto Sam e Dean podem possivelmente ser capazes de passar por eles serem bruxos, já que eles admitiram ter conhecido 1 ou 2 bruxas boas, e eles provavelmente não atirariam nele pela revelação de que ele é seu irmão, talvez. Mas ainda assim, o fato de ele ser o mestre da morte, e mais do que provavelmente o quarto cavaleiro do apocalipse, era realmente exagerado. Enquanto Harry pode não ser capaz de morrer por levar um tiro, ele não ia deixar nada acontecer com George de jeito nenhum. Provavelmente era melhor que Jorge estivesse bem, bem longe quando aquela última revelação viesse à tona. Deixa eu tentar de novo, gente, porque tá me incomodando muito, porque tá me atrapalhando em questão de ritmo de leitura. E eu não sei porque tá com esse problema na internet. Ela tava funcionando bem no. Aqui, foi? Ela tava funcionando bem à tarde. Tá. Harry e George pularam de onde estavam cochilando um momento antes, quando 2 tiros altos soaram de algum lugar fora do quarto deles. Aquilo era uma arma? George tinha sua varinha em punho e estava tão alerta que parecia que ele nem estava dormindo um momento antes. Parecia, mas poderia ter sido um escapamento de carro. Carros mais antigos às vezes fazem esse barulho. Harry disse a ele, mas George sabia que não era assim que a sorte deles corria. É, mas. E de novo. Nossa, mano, durou tão pouco, né? Gente, calma aí. Porra, velho.
Tá, tá. Aqui. Sim, mas outro tiro soou, e Jorge nunca terminou o pensamento, pois ambos estavam correndo para a porta e para a passarela externa, sem se importar nem um pouco em serem descobertos. Ambos tinham suas varinhas em punho e dispararam em direção às escadas. Jorge poupou apenas meio segundo de pensamento de que eles provavelmente deveriam ter pegado suas armas, mas ele honestamente não confiava em si mesmo com uma arma em um lugar tão populoso quanto um motel cheio. Falando nisso, eles estavam descendo as escadas correndo agora, e quase ninguém tinha saído de seus quartos para ver o que estava acontecendo. George viu algumas cortinas se moverem enquanto eles corriam, mas apenas algumas portas se abriram. Parecia que Sam estava certo sobre sua avaliação sobre esse tipo de estabelecimento e anonimato. Depois de correr pelo estacionamento, Harry o venceu até o quarto dos Winchesters, pois era o lugar mais provável de onde os tiros tinham vindo. Harry derrapou até parar na porta ameaçadoramente. Não, calma aí. Harry derrapou até parar na porta ameaçadoramente aberta. Espere! George gritou, não querendo que Harry entrasse sozinho. Mas ele continuou andando e desapareceu para o quarto. Tá. Gente, eu vou pegar, colocar tradutor e vou traduzir tudo de uma vez. Mas eu não vou traduzir pelo Google, eu vou traduzir pelo Deeply. Porque eu cansei. Ah, não sei se vai traduzir tudo de uma vez, mas qualquer coisa a gente vai indo pelos recortes do capítulo, que normalmente é onde eu vou parando pra dar uma respirada, né? Copiar, colar. Aparentemente. Mas aí aqui fica sem corte, né? Tá, deixa eu fazer então questão dos cortes que tá na história mesmo, porque aí eu vou conseguir ficar respirando, gente. Calma aí. Onde eu tava? Que aí no caso é só essa frase agora. Que é aqui. Agarrando a varinha, indo com mais força, George chegou ao quarto apenas alguns segundos atrás de Harry e correu para o que quer que estivesse à espera deles. Não estava de todo preparado. Aí aqui. Onde tá. Aqui. Harry não conseguia sentir nada, estava entorpecido. Nada daquilo era real. Ele tinha irmãos, teve irmãos por menos de uma semana. Menos de uma mísera semana antes que eles fossem arrancados dele, como todos os outros membros da família que ele tinha. Harry sabia que George estava falando. Ele estava até mesmo vagamente ciente de que seu amigo tinha lançado alguns avisos ao redor da sala e diagnosticado Sunny Dean. Mas Harry sabia. Assim que ele entrou na sala, ele sabia. Ele podia sentir isso na sua magia. Eles tinham desaparecidos, mortos. Nem mesmo à espera de um ceifeiro. Há tanto sangue. Ele se viu ofegante de onde havia se jogado no chão, sem saber de onde vinham as palavras. Mas o sangue estava por todo lado. Nunca tinha visto ninguém ser atingido por um tiro de caçadeira. Aqui tá traduzindo muito formalmente, né? Deixa eu ver aqui. Ah, mas aqui é o. Tá, vamos do translate mesmo, gente. Que tá muito, muito formal ali aí. Mas aqui não tá funcionando, né? Impressionante. Vai entender o tradutor, vai. Deixa eu procurar outra aqui, gente. Calma aí. Tem isso daqui.
Ah, mas aqui tem limite de palavras, gente. Pelo amor de Deus, tá difícil hoje. Tá, vamos continuar pelo Deeply. Tá. Ah, tanto sangue. Ele se viu ofegante de onde estava se jogado. é, Não, calma aí. Se viu ofegante de onde havia se jogado no chão, sem saber de onde vinham as palavras. Mas o sangue estava por todo lado. Nunca tinha visto alguém ser atingido por um tiro de caçadeira, e o fato de serem seus irmãos fazia-o se sentir mal. Ele queria limpar o sangue, queria que eles parassem de estar. De, pa- Queria que eles parecessem estar a dormir. Eles só não podiam estar mortos. Harry, Harry, tem que respirar. George sacudia agora, quase gritando. E Harry finalmente conseguiu puxar o ar para os pulmões. Será que aqui tá português de Portugal? É, talvez seja por isso que tá tão estranho. Tá, aqui. Aqui, ó, tanto que é tiro de espingarda, não de caçadeira. Tá, quase gritando. E Harry finalmente conseguiu puxar o ar para os pulmões. Bom, agora o que vamos fazer? Vamos atrás de quem fez isso? Chamamos o Bob? Harry estava balançando a cabeça. Calma aí que aqui eu vou ter que tirar. Estava balançando a cabeça. Ele não podia fazer isso. Não podia tomar essa decisão. Eles deveriam ter deixado isso para trás depois da guerra. Ele não deveria mais ter que lidar com isso. Calma aí. Isso é bem complicado seguir com isso. Mas enfim. Ligue para Cass. Encontre o telefone deles. Ele finalmente olhou para George, suplicando. Ele não seria capaz de procurar os telefones nos corpos de seus irmãos. E ele já não conseguia se manter firme. Sim, certo, você está certo. O antes saberá o que fazer. George apertou seu ombro e hesitou antes de respirar fundo e se aproximar de Jean. Sinto muito, amor. George chamando o Jean de amor. Meu Deus. George soluçou um pouco e enfiou a mão no bolso de Jean, tirando um celular. Vou tentar não estragar seu telefone. Você odiaria isso, não é? Rapidamente, Harry observou enquanto George procurava nos contatos e discava para Cass antes de colocar o telefone no viva voz e colocá-lo sobre a mesa para que ele pudesse se afastar dele e, com sorte, mantê-lo funcional. Jim? A voz grave de Castiel respondeu quase que imediatamente. Você teve problemas com as bruxas? Não, George gaguejou, mal conseguindo conter os soluços. Não se trata do Jim. É o Jorge. Você pode vir aqui, por favor? Jorge? Castiel pareceu genuinamente confuso. Por que você tem o telefone do Jim? Jorge abriu a boca e Harry percebeu o que ele estava tentando dizer. Mas Harry não conseguia nem pensar, então ele não culpou George quando ele simplesmente fechou a boca novamente. Só por favor, venha. Claro, Jorge, disse Castiel, com a confusão ainda ecoando na linha. Mas você tem que me dizer onde está. Não posso rastreá-lo com os sinais dos anjos que gravei em suas costelas. Certo, Jorge olhou em volta e encontrou um cartão com as informações do hotel ao lado da TV e o transmitiu pela linha. Agora, o que está acontecendo com os Winchesters? Cass interrompeu sua pergunta enquanto estava aos pés da cama de Sam e observava a cena. Harry soluçou, mas se recompôs o suficiente para ficar de pé. Quem fez isso? Você sabe? Por que? Cass estava balançando a cabeça antes de fixar Harry com seus intensos olhos azuis. Eu não sei. Mas isso não tem importância no momento. Isso é bom. Sim, podemos usar isso a nosso favor. Cass estava balançando a cabeça enquanto corria distraidamente entre as duas camas. Mas que diabos? Harry ergueu a varinha e Cass foi magicamente preso contra a parede entre duas piscadas. O bajur foi derrubado e provavelmente haveria um amasso na parede de gesso por causa do impacto. Cass passou imediatamente de um aliado prestativo para um inimigo em menos de um instante. Você queria que eles morressem, mas eles confiaram em você. Não foi isso que eu quis dizer, Castiel ofegou, lutando contra o feitiço, mas falhando enquanto a varinha da morte pulsava em poder, quase cantando ao ser usada para atacar.
Temos que ser rápidos. Eles não estarão mortos por muito tempo e, se conseguirem chegar até Josué no céu, poderão perguntar a ele onde Deus está. Se encontrarmos Deus, ele poderá deter o apocalipse. O que você quer dizer com eles vão morrer, não vão morrer por muito tempo? George se juntou a Harry com a varinha estendida e olhando para o anjo que lutava. Castiel se esforçou contra a força que o segurava. Você não deveria ser capaz de me prender. Como está fazendo isso? Você vai nos responder agora. A voz de Harry tinha ficado calma, mas sua magia estava pulsando nela, e se Cass não explicasse imediatamente, Harry tinha certeza que eles logo veriam quais eram exatamente os seus novos poderes como Mestre da Morte. Sam e Dean ficarão bem. Cass parou de se debater e lhes disse calmamente. Ele olhou para os dois e sua expressão se suavizou, como se não tivesse percebido antes o quanto eles estariam angustiados. Juro a vocês dois que os anjos não permitirão que os Winchesters continuem mortos. Eles precisam estar vivos para que Miguel e Lúcifer os tomem como recipientes. Eles estão. Eles estão voltando? Harry não podia deixar a esperança entrar. Ela estava arranhando suas paredes, mas ele simplesmente não conseguia deixá-la entrar. Os anjos precisam deles vivos? Sim, eu prometo a você. Sam e Dean viverão novamente. Essa não é a primeira vez que eles morrem, e não será a última, disse Cass, como se ainda. Não, bem, com ainda mais suavidade em seus olhos. Eu sinto muito. Eu sabia que eles voltariam, então minha mente foi imediatamente para a estratégia. Eu deveria ter percebido que você não saberia. De alguma forma, a esperança rompeu suas barreiras, e Harry finalmente soltou um feitiço, deixando Cass deslizando pela parede. Eles estão voltando, ele se viu repetindo. Está tudo bem, o Cass disse que eles vão voltar. George colocou a mão nas costas dele e o abraçou. Harry se afundou no amigo, com as lágrimas caindo no tecido da camiseta de George. Eu peço desculpas novamente. Eu não tinha percebido que você tinha se apegado tão rapidamente. No entanto, os Winchesters tendem a inspirar isso naqueles que o cercam, disse Castiel enquanto se abaixava para colocar a mão no ombro esquerdo de Jim. Vou entrar em contato com Jim e dizer a ele para pegar Sam e ir para o Jardim do Céu, onde há um anjo chamado Josué que ainda fala com Deus. Se eles conseguirem chegar lá antes que Zacarias os encontre e os mande de volta, isso nos ajudará em nossa missão. Obrigado por explicar, disse George ao anjo por cima da cabeça de Harry. Mas diga a eles para se apressarem, por favor. Eu farei isso. Kes acenou para eles antes de fechar os olhos e parecer meditar. Os olhos de Kes ficaram fechados por um longo tempo, enquanto Harry se esforçava ao máximo para se recompor. Eu não acredito que eles acabaram de ser baleados. Quem teria atirado neles? Você acha que foram os bruxos? Ele perguntou a George. George franziu a testa, continuando a segurar Harry com força. Esse não parece o estilo delas, pelas histórias que Jean estava nos contando. Quem poderia saber que elas estariam aqui? Walt e Roy, os outros caçadores, disse Cass, com os olhos finalmente abertos novamente. Jean disse que era uma armadilha para matar Sam por sua participação no início do apocalipse. Você falou com eles? Eles estão bem? Harry finalmente se afastou de George para dar ao anjo um olhar de esperança. Calma aí. Mano, deve ser totalmente traumatizante pro Harry ver simplesmente os irmãos dele totalmente. Enfim, né? Eles estão bastante irritados com a situação, mas estão bem. Atualmente eles estão passando por algumas de suas melhores lembranças enquanto seguem a estrada para o jardim. Desde que evitem Zacarias, eles ficarão bem, disse Castiel gentilmente. Então, agora é só esperar? Jorge perguntou com um olhar preocupado para os irmãos. Sim, nós esperamos. Cass sentou-se na beirada da cama de Jim e pareceu acomodar pelo tempo que fosse. E pareceu se acomodar pelo tempo que fosse necessário. Aí agora a gente vai ver o outro lado da história, né? Que aí é o. Calma aí. Cadê?
Cadê o corte? Nossa, esse daqui é longo. Aqui. Copiar. Ele não tá traduzindo ainda, né? Deixa eu ver. Não. Tá. Jim respirou o cheiro familiar da Road Rose, sentindo falta do bar como se estivesse sentindo falta de um lar que ele havia sido forçado a deixar. Ash estava explicando animadamente para Sam como ele havia descoberto, por meio de algum tipo de matemática, como se mover entre os céus de diferentes pessoas e como ele os encontrou logo antes que Zacarias pudesse pegá-los. Tudo isso estava passando completamente por cima da cabeça de Jim, mas Sans parecia estar acompanhando, pelo menos. Jim não conseguia tirar os olhos de seu irmão. Ele não conseguia deixar de pensar que talvez não conhecesse Sam de fato. Cada uma das lembranças de Jim era sobre a família e sobre Sam. Cada uma das lembranças de Sam tinha sido sobre se afastar de sua família, sobre deixar Jim. Isso machucava Jim mais do que qualquer outra tortura que ele enfrentara no inferno. Sam estava tão animado quando eles chegaram à cabana de suas memórias no Arizona com o cachorro abandonado que ele havia adotado. Não comi. Sam estava tão animado quando eles chegaram à cabana de suas memórias no Arizona com o cachorro abandonado que ele havia adotado. Jim só podia olhar horrorizado para a lembrança feliz de Sam, que foi um dos piores momentos de toda a sua vida, que no caso ele estava no inferno. Sam havia fugido de seu turno. Essa foi a pior ofensa que Jim poderia ter cometido no livro de John Winchester. Jim havia mentido para Harry quando disse que seu pai só havia batido nele uma vez que o pegou beijando um garoto. Não. Esse era um evento do qual ele não queria se lembrar e sobre o qual nunca falaria. Gente, o que aconteceu? Não lembro disso. Francamente, ele não conseguia se lembrar de algumas coisas por causa de um desmaio e de uma concussão. Então, para que a próxima lembrança de Jim. Não, calma aí. Então, para que a próxima lembrança de Santo fosse quando ele os deixou de vez para ir para Stanford. Ai, caralho, fiz errado. Eu, eu peguei o lado errado. Tava achando estranho. Ei, antes de irem, tem alguém aqui que quer conversar com vocês dois. Ash interrompeu a espiral de pena de Jim para anunciar. Ele os conduziu para dentro do bar, de onde um homem estava sentado em uma das mesas do canto. Jim franziu a testa em preocupação quando se aproximou de Sam e o homem se levantou para cumprimentá-los. Ele era alto e muito magro, com longos cabelos negros, roupas caras e olhos tão azuis que pareciam cinzas. Olá, vocês devem ser Sam e Jim, disse o homem com um sotaque nitidamente britânico e de classe alta. Ele sorriu para eles e seu rosto se enrugou no olhar mais gentil que Jim achava que já tinha visto. Algo nesse homem o atraía. Sei que vocês não me conhecem, mas meu nome é Sirius Black. Ai, meu Sirinho. Ai, lindo. Sirius Black, você deve ser o pai de Harry, Sam perguntou. Jim piscou quando a informação se encaixou para ele também. Ele podia ver isso. O cabelo de Harry era da mesma cor e eles tinham o mesmo tom de pele. Mas esse homem era significativamente mais alto que seu novo amigo. Você conhece o Harry? O homem, Sirius, franziu a testa em sinal de preocupação e confusão. E ele disse que eu sou o pai dele? É, amigo. É. Calma. Espera, você não é o pai dele? Jim estava muito desconfiado agora. O que estava acontecendo? O rosto de Sirius se iluminou e ele deu uma risadinha. Ash, você poderia pegar um chá para nós? Acho que essa discussão vai ser mais longa do que eu esperava. Cerveja para mim, Jim interrompeu, e recebeu um soco amigável no ombro de Ash quando ele passou por eles. Sente-se, por favor. Sirius fez sinal para a mesa que estava ao lado. Depois que todos estavam sentados, ele deu novamente aquele sorriso gentil que Jim podia ver, calma aí, aquele sorriso gentil que Jim podia sentir no fundo de sua alma. Eu sou o pai do Harry, mas não sabia que ele sabia sobre vocês dois ou que tinha ido procurá-los. Eu tento mantê-lo sob controle, mas felizmente ninguém ao redor dele morreu. Ah, tá certo.
ao redor dele morreu recentemente para que eu pudesse conversar. Deixei uma carta para ele depois que eu morresse, explicando sobre vocês e John. Mas eu deixei essa carta com instruções muito específicas sobre quando ela deveria ser entregue a ele. Estou preocupado que essa parte das instruções que justificou a carta. Jim se, viu. Calma aí. Jim viu sua própria confusão refletida no rosto de Sam. Ok, mas se você não sabia que nós conheceríamos Harry, por que queria falar conosco? Sam perguntou. Talvez porque ele conheça John, né, mano? E como diabos você conhece Ash? Jim interrompeu. No momento em que Ash trouxe um bule de chá que não deveria existir na Hold House e algumas cervejas. Eu não sou o único habilidoso em sair do meu paraíso, Ash Hill, e bateu palmas entusiasmadas nas costas de Sirius. Bem, eu sou um maroto, é lógico, lindo. O homem sorriu para eles e deu a Ash um olhar carinhoso. Sim, o que é isso? Jim teve que perguntar. Ash gemeu dramaticamente. Há 3 deles, e eles estão sempre me limpando do meu melhor whisky. Mas eu os perdoo porque eles dão muito trabalho aos anjos. Sim, eu acredito que Remus, James e eu seríamos jogados no inferno se os anjos não estivessem tão preocupados com o fato de que nós assumiríamos o controle lá embaixo e lideraríamos uma revolta. Os olhos de Sirius brilharam, e Jim teve a impressão preocupante de que não estavam mentindo para ele. Aquele olhar, por si só, solidificou o relacionamento do homem com Harry. Jim tinha visto esse mesmo olhar nos olhos de seu novo amigo mais de uma vez. Mas você ainda não respondeu o que quer conosco, lembrou com firmeza. Sirius se mexeu desconfortavelmente e se serviu de chá. Eu não sei o que Harry lhe contou sobre mim e seu pai. Vocês ficaram juntos romanticamente por um tempo. Jim interrompeu. Ele nos contou. Sirius assentiu e parecia estar esperando que Jim falasse mais sobre isso, mas Jim não sabia o que mais poderia acrescentar ali. Quando nada mais veio, Sirius assentiu mais uma vez e abriu a boca para continuar. Ele tá querendo saber se o Harry contou já que ele é filho do John Winchester. Mas enfim. Certo, bem, assim que eu saí do meu pequeno pedaço de paraíso, bem, aquele que eu estava estranhamente dividindo com James e Lily, então eles também saíram e foram buscar Remus e Tonks. De qualquer forma, fui procurar John. Comecei com Karen Singer, já que Singer Salvage era a única conexão que eu tinha com John e estava tendo dificuldades para encontrá-lo. Karen me levou a uma loja de Ellen e Jonas Burger, sei lá o que é isso. Karen me levou até uma Ellen. Ah, não, tá, entendi aqui. É que aqui travou, no caso, ele tá falando então que ele foi até a Karen, que aí a Karen levou ele até a Ellen e a Joe. Joe Harvey. Tá. Não se preocupe, elas estão bem. Ash interrompeu para segurá-los, rapidamente. Sirius me levou até elas, e nós as visitamos com frequência. Elas ainda estão chateadas por vocês não terem conseguido matar Lucifer. Mas o que se pode fazer? Era o demônio. Não é tão fácil assim, né, gente? Bom, certo. Jim respirou com um aceno agudo de cabeça. Perder Ellen e Joe ainda deixava a culpa corroendo. Ellen me disse que John estava aqui em algum lugar, mas que provavelmente estaria com sua mãe. Sirius se afastou. Eu tive a impressão de que ela disse que eu não seria desejado nem bem-vindo. Ela também ensinou fortemente que ele nunca teria falado de mim para vocês dois. Sunny e Jim bufaram ao mesmo tempo. Você tem razão, amigo. Jim rosnou antes de tomar um longo gole de sua cerveja. Bem, eles me mandaram para sua amiga vidente, Pamela. Mas a Pamela não estava viva? Eu achei que a Pamela ainda estava viva. Que é incrível. Minha nova melhor amiga. E a propósito, futura integrante dos Marotos. Mano, a Pamela estava viva ainda. Ela não tinha morrido.
Porque ela tinha acabado de ter os seus olhos queimados por conta do Castiel, mas ela não morreu, tanto que ela apareceu depois. Tá, eu acho, não lembro. Pelo menos. Ai, gente, não lembro. Sirius sorriu amplamente e Jean, de repente, gostou muito mais desse homem depois desse sentimento. E Pamela apresentou Sirius a mim. Ash acrescentou antes de engolir sua cerveja em um longo gole. Depois de um arroto, ele continuou. Estava aqui de visita quando chegou a notícia de que você tinha voltado para cá. Ele apontou para o scanner da polícia, que era um anjo. Ah, tá, não. No caso, ele apontou para o scanner de polícia dos anjos, alguma coisa assim. Eu ia apagar o errado de novo. Sirius sorriu e deu de ombros. Ouvi dizer que isso acontece com frequência com vocês dois. Sam revirou os olhos e serviu outra xícara de chá do bole de Sirius. Bem, como eu achei que deveria deixar John em paz, eu pensei em dar um oi para vocês dois, pelo menos. Ele mencionou vocês durante o tempo que passamos juntos e, bem, eu tenho uma queda pelos Winchesters. E deu a ele. Ele deu a eles aquele pequeno sorriso cintilante novamente. Não sei se Harry contou a vocês, mas eu voltei para o John alguns meses depois que nos separamos. Mas não era o momento certo. Eu gostaria que pudéssemos ter feito dar certo de alguma forma. Cara, Jim passou a mão pelo rosto, cansado e suspirou. Ele estava defendendo seu pai há tanto tempo para todo mundo, inclusive para ele mesmo, que estava em águas completamente desconhecidas agora que não queria mais fazer isso. Isso não era um tipo de descoberta terapêutica ou algo assim? Veja, ele tentou novamente. Papai não teria tentado fazer coisas darem certo com você. Ah, o Sirius sabe. Principalmente se ele descobrisse que o Sirius é um bruxo, tá ligado? Ele não tentou fazer a vida dar certo com nenhum dos seus próprios filhos. Pelo amor de Deus. É claro que ele poderia ser charmoso quando queria, mas era tão fechado que a porra da Nárnia provavelmente estava com ele em algum lugar. É. Sirius quase bufou de tanto rir com o chá. Merlin, essa é uma forma de dizer as coisas. Ele riu. Eu estava pensando mais na linha do o que acontece em Vegas fica em Vegas, com o sentimento dele em relação ao nosso relacionamento. Mas sim, eu acho que pode ser isso também. Você estudou no mesmo colégio interno estranho que Harry e George? Sam franziu a testa ao ouvir o estranho palavrão que todos eles usavam. Sirius franziu os lábios e assentiu com a cabeça, claramente mais do que ele queria dizer. Sim, James e Lily também. Então, George Weasley está com Harry? É bom ouvir isso. Fico feliz que não seja Ron ou Hermione. Todos eles se amam profundamente, mas esses dois nunca o chamarão atenção para suas merdas, como o George faria. Eles tendem a ajudá-lo. Sam tinha aquela expressão no rosto de que estava montando algo e não tinha todas as peças. Dean não tinha a menor ideia do que poderia ser, mas ele podia distrair Sirius por tempo suficiente para que Sam pensasse, pelo menos. Então, você só queria dizer oi? Ele perguntou ao homem com incredulidade. Isso parece estranho, cara. Sirius riu. Bem, eu sou estranho, mas na verdade eu queria conversar com você sobre esse apocalipse do qual vocês se encontram. Tenho ouvido coisas da Ellen, da Pamela e do Ash aqui. É mais como nos interrogar, Ash bufou, e se recostou em sua cadeira. Sim, bem, eu era um policial em uma vida anterior. De qualquer forma, eu ia lhe contar sobre o Harry e sugerir que você fosse procurá-lo. Que ele poderia ajudar, mas parece que isso não é mais necessário. Sirius deu de ombros e tomou um gole de chá. Mas que ideia do Sirius também, né? Recomendar que os Winchesters procurem o Harry. Eu queria saber o que aconteceria caso acontecesse isso. Mano, eu agora preciso de nem que seja uma one shot de como seria se o Harry não tivesse lido a carta e os Winchester tivessem conhecido o Sirius nesse ponto e o Sirius falasse, procura o Harry. Mano, ia ser incrível. Ah, mas provavelmente eles iam falar com Castiel, né? Tipo, nossa, um cara aleatório recomendou que a gente procurasse um tal de Harry Potter. Aí o Castiel ia ficar tipo.
Caralho, como? Ia ser muito bom! Nossa, eu preciso muito disso agora. Tá. É... Você e Cass, cara. O que há de tão especial no Harry? Ele é apenas uma criança. Jim resmungou, mas o rosto de Sam se iluminou com aquele brilho que ele tinha quando finalmente descobria algo. Harry, não o subestime. Será que ele descobriu que o Harry é o Harry Potter? Será? Tá. Não o subestime. Ele sabe de algo que deve ajudá-lo. Se é que ele. Calma aí. Se é que ele mesmo já descobriu. Talvez sobre o Mestre da Morte? Será que Tá. Eu não sei se o Sirius sabe. Não sei se faz sentido o Sirius saber. Quer dizer, se ele conversou com o Dumbledore, é possível que ele saiba. Tá. Mas ele vai ter que confiar em você o suficiente para deixá-lo entrar. Ah, como se não acontecesse a mesma coisa ao contrário, tá ligado? Sirius franziu a testa, escolhendo as palavras com cuidado. Não vou lhe dizer mais do que isso. Se Harry não lhe contou a história dele, então eu não vou quebrar a confiança dele e compartilhá-la. Apenas saiba que, se ele o procurou, ele quer confiar em você. E o meu filhote o ama muito. Calma aí. Acho que seria meu filhote. Onde está aqui? É, tá. Ele quer confiar em você. E meu filhote. Ah, tá. É isso mesmo. O meu filhote ama muito. No caso, tipo, o Harry tem grande capacidade de amar as pessoas. Muito profundamente. Quando ele deixar você entrar, ele fará absolutamente qualquer coisa para ajudá-lo. Não use isso contra ele. Ou eu farei com que Miguel seja forçado a me expulsar do céu. E eu lhe darei aquela revolta no inferno só para ir atrás de vocês dois. Amo. Nossa, que delícia. Sirius do céu. Dean acreditou nele, certo. Quem é esse James e essa Lily que você está sempre mencionando? Sam perguntou inocentemente. Amo. E Dean sabia que era tudo menos inocente. Sam estava procurando alguma coisa. Harry mencionou Remus, mas não me lembro de nenhum James e Lily. Mas talvez eu tenha apenas me esquecido. Sirius ergueu uma das sobrancelhas, como se percebesse que Sam estava procurando alguma coisa, mas não tinha certeza do que. James e Lily Potter, meu melhor amigo e sua esposa. Tentei fazer com que Lily se juntasse aos marotos, já que estamos com um membro a menos, mas ela usou uma linguagem muito colorida que, ainda bem, Harry nunca aprendeu com ela para me mandar embora. Por isso Pamela será nossa nova integrante. O rosto de Sam se transformou em um pequeno sorriso. E Jim sabia que, qualquer que fosse seu plano, ele havia sido bem sucedido. Certo, é claro. James e Lily Potter, os pais adotivos de Harry. Ele disse isso como se. Calma aí, ele disse como se fosse isso. Calma aí. Ele disse como se isso fosse algo que eles já soubessem. E o sapato finalmente caiu para Jim. Eu me racho. Nossa, mano, puta que pariu. Ah, ele piscou. Bem, esse era um nome que eles conheciam. Ele se perguntou se era isso que Kes estava escondendo deles. É? Não, não, não. É claro que não é, porra, mano. Eu simplesmente esqueci qual era o segredo. Bem, sim. É que são tantos segredos que o Harry tá escondendo que eu fico meio perdida. Bem, sim, os melhores pais que uma criança poderia ter. Bem, se eles tivessem vivido o suficiente para serem seus pais, de qualquer forma. O homem imediatamente se tornou sombrio. Ei, é melhor vocês irem embora se quiserem chegar ao jardim antes que Zacarias os encontre. Ash ficou de pé e procurou no bolso o giz para desenhar os sinais de movimento na porta. Então, como você conseguiu sair do seu paraíso? Jim perguntou em tom de conversa enquanto esperavam por Ash. Ash tem toda. Calma aí. Oxi. Ash tem toda aquela coisa de gênio da matemática, mas sem ofensa. Você não parece ser esse tipo. E eu pareço? Ash bufou. Sirius riu, sem querer ofender. Digamos que eu já saí de lugares muito piores do que o céu. Ele piscou para eles. Pergunte ao Harry sobre isso algum dia. Eu acho que ele vai gostar de contar a história para vocês. Sirius olhou entre os dois. Olha, eu sei que isso é estranho, mas vocês se importariam. Eu poderia dar um abraço em vocês antes de ir embora?
Ele perguntou aos irmãos, e o cérebro de Jim pareceu entrar em curto-circuito. Hum, sim, isso é estranho. Jim olhou freneticamente entre o homem e o seu irmão. Sim, desculpe. Não se importe comigo. Sirius limpou a garganta sem jeito e desviou o olhar. Jim não conseguiu evitar. O homem parecia um filhote de cachorro chutado. Ele sabe como usar essa cara. Ele rosnou. Mas, mas a contragosto, abriu os braços. Tudo bem, mas não conte a Pamela, resmungou ele. Com certeza ele vai contar. O rosto de Sirius se iluminou com aquele sorriso envolvente mais uma vez, antes de Jim ser envolvido em um abraço de esmagar os ossos, que, na verdade, era um dos abraços mais agradáveis que ele achava que já recebera. Não que ele jamais mencionasse isso em voz alta para uma única alma. Sam também foi sumariamente abraçado, com uma expressão de choque no rosto diante da situação, mas Sirius estava radiante. Eu sei que John não está aqui para contar a vocês, então eu vou contar. Estou orgulhoso de vocês dois. Sei que a mão de vocês. A mão? Calma aí. Tá, tipo, eu sei que a sorte de vocês foi uma merda, mas eu estou torcendo por vocês, disse Sirius com veemência. Jean não estava chorando de jeito nenhum. Aquela névoa na parte de trás de seus olhos era apenas alegria. No céu, sim, isso fazia sentido. Certo, Ash se levantou com um sorriso. Um passe de acesso total para o reino mágico. Que? Ash? Que? Ele abriu a porta para que eles entrassem. Ei, diga ao Harry que eu o amo e que eu estou muito orgulhoso dele. Da Lily, a Lily e o James também. Sirius chamou com aceno. Diga a Pamela que dissemos para dar a eles um inferno. Jim respondeu antes de saírem do House e voltarem para a estrada. Eu achei esse encontro emocionante. Não sei vocês. Deixa eu ver se funciona de novo. Não funciona. Vamos continuar então. Tá. Oh, porra. Calma aí. Cadê o corte dele? Tá. Até o final do capítulo, então. Cadê? Jim respirou o cheiro. Não, calma aí. Eu acho que não pegou. Tá, agora foi. Sam e Jim se levantaram de suas camas, arfando em busca de ar, e com os pulmões doloridos pela ausência. Oh, graças a Merlin, George exclamou. Harry não conseguiu mais conter e se abraçou com Sam no abraço mais apertado que conseguiu. Nós pensamos que vocês tinham ido embora. Achei que tinha perdido vocês. Ele disse, sentindo o sangue da cabeça de Sam encharcar a sua, e não se importando nem um pouco. George tinha uma mão presa no ombro de Jim, passando-lhe um copo de água. O que você aprendeu? Cass perguntou intensamente, sempre indo direto ao assunto. Onde está Deus? Sinto muito, Cass. Sam começou, claramente muito confuso com o britânico ainda agarrado a ele. Tal pai, tal filho, aparentemente. Que agora ele sabia que poderia ser um famoso herói de guerra que impediu o último apocalipse. Estão em boas mãos, né, filha? Deus é um não. Jim concluiu. Concluiu para ele depois que ele engoliu todo o copo d'água. Ele não se importa e se recusa a se envolver. Estamos por nossa conta. Harry se afastou e olhou para Jim com preocupação. Ele não gostou do tom de voz de seu irmão mais velho. Ele estava tão morto que seu corpo. Estava tão morto quanto seu corpo estivera momentos antes. Era como se a pequena esperança que ainda existia para Jim tivesse sido arrancada. Mas ele não sabia como consertar isso. Talvez Joshua tenha mentido, Cass tentou, com um olhar de desespero em seus olhos. Não acho que ele tenha mentido, disse Sam, balançando a cabeça. Mas eu acreditei. Cass soltou um soluço. Eu acreditei, ele ecoou pelo teto. Então, estamos por nossa conta? George expressou o que todos estavam pensando. Somos apenas nós contra os arcanjos? É. O silêncio era ensurdecedor na sala. Cass acabou tirando do bolso o amuleto que Harry havia soletrado para ele e o entregou a Jim. Não preciso mais disso. É inútil.
Ele disse em um tom morto, lembrando o tom de Jim um momento antes. Harry olhou entre Jim e Cass. Nenhum dos dois estavam se saindo bem. Enquanto Harry se sentia completo novamente, agora que seus irmãos estavam vivos, parecia que o mundo estava desmoronando para Jim e Cass. Jim se levantou e jogou o amuleto na lixeira sem dizer uma palavra. O som dele batendo no metal soou alto na sala. Sem dizer uma palavra, Cass se virou. E Harry sabia exatamente o que ele estava fazendo. De jeito nenhum. Nem no inferno infestado de narguilé. Harry iria deixá-lo ir embora para ser tão desesperado quanto naquele momento. Ele precisava que Cass ficasse com Jim. Eles precisavam encontrar uma solução juntos. Eles absolutamente não deveriam se separar. Harry deu um pulo e agarrou o sobretudo do anjo. Não, você não vai embora, porra! Com. Calma aí. Só deixa. Apagar aqui. Com um fafalhar de asas, os três ocupantes da sala piscaram surpresos com o espaço vazio diante deles. Para onde foi Harry? Perguntou George com pânico em suas palavras. O que acabou de acontecer? Eu não sabia que isso era possível. Sam franziu a testa para ver de onde Cass e Harry haviam desaparecido. Eu acho que Harry fez com Cass. Ele vai ficar bem. Jim grunhiu sem se preocupar e se dirigiu ao banheiro, presumivelmente para lavar o sangue que o cobria. Cass não deixaria que nada acontecesse com ele. Quando ele se acalmar, tenho certeza que trará seu amigo de volta. Você tem certeza? George olhou para os dois. Ele respirou calmamente, lembrando claramente a si mesmo que Harry era capaz e poderia cuidar de si mesmo. Certo, vocês dois se arrumem aqui e depois vêm para o meu quarto, onde vamos descobrir o que fazer com aqueles caçadores bastardos que atiraram em vocês. Vou tentar ligar para Harry. Espero que ele tenha o celular com ele. George saiu da sala, parecendo puxar uma nuvem de ansiedade atrás de si. Por que há um ameaçado na parede? Nenhum de nós bateu na parede. Jim franziu a testa para o grande ameaçado na parede de drywall, de onde ele estava perto da pia. Sam tinha corrido para o seu laptop e estava digitando furiosamente. Por que ele não nos contou? Sam perguntou distraidamente. Você quer dizer porque Harry não nos contou que ele era esse tal de Harry Potter? Jim franziu a testa para o seu irmão maníaco. Não sei, mas não vejo como isso é importante. Não muda nada além de explicar porque ele parece ter mais experiência do que deveria na idade dele. Sam estava balançando a cabeça. Não sei. Sinto que isso deveria ser importante de alguma forma. Acho que estamos perdendo algo muito importante. Jim deu de ombros. Aquele tal de Sirius disse que Harry sabia de alguma coisa. Talvez seja algo do apocalipse dele que possa ajudar nesse. Mas não me pareceu que o dele envolvia os anjos. Então não vejo como ele pode ajudar. Talvez o pai dele tenha se confundido. Merda. Sam parou de digitar e respirou fundo, com os olhos arregalados. Certo, você vai explicar isso? Jim levantou uma sobrancelha. Sam girou em torno de seu laptop. Eu pesquisei Sirius Black no Google. Ele respondeu. Edin soltou um assobio baixo ao ver o post de procurado condenado foragido Sirius Black, procurado por assassinato em massa, assumidamente amarrado e perigoso. Seria armado, não amarrado. Eu não sei porque eu li amarrado. Era claramente o mesmo homem. O Sirius estava. Não, caminho. O Sirius que eles haviam conhecido no céu parecia um pouco mais jovem, muito mais são, muito mais limpo e infinitamente mais saudável. Bem, ele disse que havia escapado de lugares piores do que o céu, disse ele sem conseguir pensar em nada além disso. Como um assassino em massa foi parar no céu? Sam perguntou com toda a seriedade. Sam, como fomos parar no céu? Jim respondeu com uma risada irônica. Vou tomar um banho. Ele tirou a camisa e saiu do quarto com seu irmão dentro. Ele precisava de um pouco de espaço de Sam por um momento. O céu tinha sido o fim de algo em Jim, algo que havia morrido dentro dele. Mesmo que Joshua os estivesse colocado de volta em seus corpos, todos bonitos e arrumados. Esse foi complicado. Tá funcionando já essa coisa? Agora funcionou.
Agora que a gente terminou o capítulo, funcionou. Ai, que ódio, viu? Tá, cadê? Gente, eu juro por Deus. Eu juro por Deus. Eu gostei muito desse capítulo, a presença do Sirius no capítulo, falando sobre a relação dele com o John e tudo mais. Eu achei muito fofo. E só que, nossa, me deixou meio triste o fato do Harry ter visto os irmãos dele ensanguentados e tudo mais. Eu achei meio pesado, tá ligado? Mas é Supernatural. O que a gente esperava, tá ligado? Não tem outra coisa. Mas, gente, eu não sei o que pensar do que vai acontecer aqui. Tá? É. Eu realmente não sei aonde essa fic vai levar, tá ligado? O, o, tipo, apesar de eles terem descoberto que o Harry é Harry Potter, isso acabou, é como o Jim falou, acabou que, tipo, tá, o que isso importa pra eles, tá ligado? Justamente porque eles não sabem o que aconteceu, então, tipo, meio que fica por isso mesmo. Mas, enfim, comentem aqui o que vocês acharam do capítulo, o que vocês estão achando da fanfic, o que vocês esperam para o próximo capítulo. Recomendem mais fanfics aqui. Também entrem no link da descrição, que é o link da fanfic, para vocês comentarem e curtirem e darem um apoio ao autor. Entrem no canal para acompanhar a outra fanfic que a gente está lendo. E, e é só. Até a próxima, pessoal.